clara de seu compromisso com a vida e com o bem-estar da população. Recebam-no com uma salva de palmas. Bom dia, senhoras e senhores. Parabéns pela organização. Nossa Secretaria de Saúde, a Secretaria da Mulher, a Itaipu, a Nona Regional, o Paraguai participou disso, a Guarda Mirim participaram dessa coordenação desse Setembro Amarelo. Estamos iniciando um novo mês de setembro, de grandes desafios para a Claudia, para a Prefeitura, em função dos prazos que precisam honrar para cumprir compromisso. Mas estamos com foco total nessa atividade do Setembro Amarelo. Eu disse, saúdo a nossa autoridade, cumprimento nosso vice Ricardinho, já foi nominado, nosso presidente da Câmara, aí Paulo de Brito, nosso secretário de Saúde, a dona regional, a nossa representante do Paraguai, estamos felizes de estar tendo aqui conosco, não veio da Argentina, mas seguramente deve estar chegando para o Elinho, está aqui, e a nossa Itaipu, presente. Nossos vereadores e todos aqueles que se mobilizaram para fazer com que esse setembro aconteça. As ideias mais contundentes do Setembro Amarelo, vi já em divulgações, está aí no próprio tema, falar é a melhor solução, você não está sozinha, são exatamente as atividades que de alguma forma caracterizam o trabalho que nós temos que fazer. Portanto, destacar, é óbvio, mas é bom que se diga, embora essa mobilização que se faz na Prefeitura, no Estado, no Brasil, no mundo, se prendendo ao mês, ele tem que se estender por todo o ano, por toda a vida. Cuidar de vida é um compromisso de todos nós, compromisso de amor ao próximo. Vida é dom de Deus. Então, é um cuidado que precisa ter. E às vezes a gente se descuida disso, com tantos afazeres, com tantas atividades, e não dá a devida atenção. E sabemos que, muitas vezes, por trás de um sorriso se esconde um sofrimento. Por trás do silêncio se esconde alguém que gostaria que perguntasse, sentasse com ela, conversasse para saber, até o ponto de ela adquirir confiança naquela conversa e poder falar um pouco mais do que ela está sentindo, do que ela está sofrendo. Muitas vezes é uma dificuldade com o chefe, com o filho, com o subordinado, com um familiar, com o esposo ou com a esposa, é uma dificuldade que está tendo, e se tivesse alguém com quem conversar, então não teria condição de se abrir e chegar a determinadas soluções. Né? A ideia de não estar sozinho, de que a ideia de conversar, de ter empatia, de buscar estar junto, não deixar que ninguém se sinta só na sua dor, são ideias que já permeiam todo esse Setembro Amarelo, mas que vale a pena ser relembrado e ser repassado. Queria contar uma experiência que talvez valha para abordar de uma outra forma como que é abordar. Logicamente, se prende a um caso específico. Estava morando em Israel, 99, 2001, mudança do milênio, mudança do século, mudança de tudo. Houve uma intifada nesse mês aí, uma segunda intifada, homem-bomba explodido para tudo que é canto, a maioria deles jovem, 18, 19 anos, explodindo. Tem um ambiente onde chamava de alvo compensador, mais 10 pessoas entravam dois, explodiam no meio. Ele morria junto, sabia que ia morrer, e fazia isso. Um suicida, não deixa de ser isso ainda. Então foi isso aqui. Mas, e tinha também, o Israel é cercado de países com o qual não tem, a guerra nunca terminou, então não há acordo de paz, tem relação diplomática com o Egito, tem relação diplomática com a Jordânia, mas não tem com a Síria, não tem com o Líbano. Então tem ainda dificuldades com alguns países daquele. E tem atentado para tudo que é lado, a gente convive diariamente com informações daquela área. Tinha na época ainda, terminou no ano 2000, chamado do Exército do Líbano. É uma faixa que fazia uma zona de amortecimento, chamada de Buffer Zone, entre o Líbano e Israel. E para lá ia uma quantidade grande de militares que ficavam durante 3 meses. Inicialmente, levar um celular, depois passaram a ser detectados pelo celular, aí ficavam literalmente isolados, sem contato com nada nem com ninguém. Levavam para alimentação para durar 3 meses, começou a ter muito suicídio lá. Então eles criaram uma forma de tentar combater
o suicídio. E às vezes não acontecia lá, não. Acontecia lá, havia o desequilíbrio, a pessoa voltava, depois já tinha chegado num bom desequilíbrio e acabar suicidando. Eu procurei me interessar, na época, até para trazer o conhecimento para o Brasil, se tinha alguns estudos feitos sobre aquilo ali, como combater. E tinha informações, não podemos divulgar porque se trata de casos concretos, com informações reais, com fotografia de pessoas que existiram, então não dá para entregar, mas podemos apresentar. Então tive uma reunião separada do Ministério da Defesa, lá de Israel, e eles me apresentaram durante a jornada inteira. Bom, o que eles consideram que caracteriza um suicídio que pode ser socorrido em tempo real? Desapego, a palavra é essa aí, desapego. Ele começa com o desapego material, depois passa para o desapego familiar, depois termina com o desapego pela própria vida. Nessas 3 fases. Então passa por uma fase, por outra fase, por outra fase. Dava exemplo, me lembro aqui dessa imagem. Você vê, falando isso aí, pessoal, você está com o relógio no braço. Aí tira o relógio dele e diz, fica para você esse relógio. Oh, você não precisa de relógio? Você tem outro relógio? Não. Ah, mas não quer esse relógio, não. Ficou. Desapego material. Desapego familiar. Trabalha, está no quartel, ficava a semana inteira, no sábado, domingo, podia ir para casa. Aí, você vai para casa? Não, não vou. Mas por que não vai? Ah, fazer o quê em casa? Vou ficar aqui mesmo. Começa o desapego familiar. E um terceiro, às vezes, vai estar fazendo uma corrida, o cara corre bem, fica para trás, para. Por que você não vai para o lado? Sinto mal? Não, não, porque, não vai correr, não. Pode desapego. Aí depois ele passa pelo desapego por si próprio. Aí quando ele chega nesse ponto, a imagem não tem mais jeito. Ele chegou nesse ponto, me lembro que ele mostra um exemplo assim do corpo em equilíbrio estável, instável e indiferente. Pega um cone, colocava assim, prendo com a base do chão, equilíbrio estável. Você toca a parede e volta para a mesma posição. Então, isso aí é o ponto que a gente, descobrindo o motivo, você pode atentar e tentar corrigir ainda em tempo uma pessoa que pode ter tendência a avançar nessa direção. Vou pegar o cone e invertir no sentido contrário. Você tocava, ele cai. Então, equilíbrio estável. Ali já está numa situação perigosa. E o indiferente é uma bola, aí não faz diferença nenhuma. Então, evitar que ele entre no equilíbrio estável. Depois que ele chega nesse ponto, ele, em algum momento, vai fazer o suicídio. Já passou do ponto que ele não retorna mais. Então, vai estar aconselhado, vai ser medicado, vai ser tratado, vai ser acompanhado, vai ter nada. No equilíbrio instável, quando começa no equilíbrio instável, ele há tempo. Então, isso era a instrução dada para todo o Exército, a Força de Defesa de Israel, a Defesa de Força, tinha conhecimento disso, era ostensiva, dado de maneira ostensiva. Então, o pessoal sabia, você tem que olhar para o seu companheiro, cuida do outro, cuida do companheiro que está do lado. Por quê? Se você vê alguém entregando o relógio ou fazendo qualquer coisa, opa, esse cara está precisando cuidar. Informa o chefe dele, para que a pessoa, a área psicológica, põe esse garoto, coloca um tratamento e ele está recuperado. Então, se tiver qualquer outra informação, tem gente que faz até na frente do carro, aí quando já chega num ponto que não tinha mais. Tinha várias imagens bem ruins. Muitos deles é o uso próprio de enforcamento, informações bem duras, bem difíceis, mas dá para ver uma forma. Pode ser que isso não sirva para o nosso meio, para o nosso Brasil, mas é uma forma também de identificar pessoas que estão em situação de necessidade. Havia a nossa urgência, a nossa pressa, nossas correrias em casa, deixa de ouvir um filho, deixa de ouvir um familiar, às vezes tem uma queixa, isso é depois